quando a ansiedade toma conta, o coração dispara. A mente se perde em 1000 pensamentos e o corpo parece não encontrar descanso. É como se a vida estivesse sempre em alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Quem sofre com a ansiedade sabe como ela desgasta. Rouba o sono, tira o apetite, esgota as forças e muitas vezes até a fé. Ela chega de mansinho, mas logo se torna uma companhia constante, pesada, difícil de suportar. Talvez você conheça bem essa sensação. Talvez esteja vivendo isso agora, sentindo que a paz se tornou algo distante, quase inalcançável. Mas existe um caminho para atravessar essa tempestade interior. Existe um refúgio que não falha, um colo seguro onde você pode repousar mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. Esse refúgio é o coração de Maria Santíssima. Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe, é chamada de Rainha da Paz porque sua presença traz serenidade aos que estão aflitos. Ela conhece as dores da humanidade, sabe o que é sofrer, entende as angústias mais profundas da alma. E é justamente por isso que ela pode acolher você neste momento em que sua mente e seu coração clamam por descanso. Rezar com Maria diante da ansiedade não é apenas um ato religioso, é um exercício de entrega e confiança. É como dizer: sozinho eu não consigo, mas sei que não estou sozinho, porque tenho uma mãe que intercede por mim. Ao entregar sua mente agitada e seu coração cansado nas mãos de Nossa Senhora, você descobre que a ansiedade perde a força. Os pensamentos continuam existindo. Os problemas ainda estão ali, mas eles já não dominam mais você, porque Maria leva cada pedido ao coração do Filho. A ansiedade é muitas vezes vista apenas como um inimigo a ser combatido. E, de fato, ela pode nos aprisionar, tirar nossa energia e nos roubar a paz. Mas existe uma perspectiva mais profunda que raramente é considerada, a de que a inquietação interior pode ser um sinal da alma em busca de Deus. É como se o coração, incapaz de encontrar repouso nas coisas passageiras, começasse a gritar por algo maior, algo eterno, algo que realmente o preencha. Santo Agostinho, um dos grandes mestres da espiritualidade cristã, dizia: o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti, Senhor. Essa frase ecoa de geração em geração, porque revela uma verdade que continua atual. Não existe remédio definitivo para a ansiedade fora da presença de Deus. A inquietação constante é um reflexo da alma que não encontra repouso em prazeres momentâneos, em conquistas externas ou em seguranças humanas. Quando paramos para observar, percebemos que a ansiedade nasce do excesso de futuro. É a mente que tenta controlar o que ainda não aconteceu, que teme o que pode dar errado, que quer segurar com as próprias mãos aquilo que só Deus pode conduzir. E essa incapacidade de controlar tudo gera a inquietação. Mas essa inquietação também pode ser entendida como um chamado. A alma pede para se apoiar não em si mesma, mas em algo maior. Nossa Senhora é o modelo perfeito de como lidar com essa sede de Deus. Ela viveu momentos em que teria todos os motivos para se deixar dominar pela ansiedade: a anunciação inesperada, a fuga para o Egito, a perda do menino no templo, a cruz do filho. Mas em cada um desses momentos, sua resposta foi a mesma: confiança total no Senhor. A inquietação que poderia tê-la paralisado se transformou em abandono nas mãos de Deus. Se olharmos com olhos espirituais, veremos que a ansiedade pode ser transformada em oração. A mente que se perde em pensamentos pode ser conduzida a meditar na palavra. O coração que dispara pode ser guiado a se entregar no colo da mãe. A inquietação, em vez de ser um peso insuportável, pode se tornar uma chama
que nos impulsiona a buscar a paz verdadeira, aquela que só vem de Deus. A ansiedade muitas vezes faz a pessoa sentir que está sozinha. É como se ninguém entendesse a intensidade dos pensamentos, a agitação do coração, o peso que parece invisível, mas que sufoca. Porém, existe alguém que compreende de forma perfeita cada angústia. Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, o coração materno de Nossa Senhora, é capaz de acolher aquilo que não conseguimos colocar em palavras, porque ela conhece a dor humana em sua profundidade. Maria não viveu uma vida sem desafios. Desde jovem, enfrentou situações que poderiam gerar uma ansiedade esmagadora. Quando recebeu o anúncio do anjo, não sabia como tudo aconteceria. Quando fugiu para o Egito com José e o menino, carregava no coração a insegurança de uma mãe em terras desconhecidas. Quando perdeu Jesus no templo, sentiu a dor da incerteza e da busca aflita e, ao pé da cruz, viveu a maior das angústias, ver o filho, inocente, sofrer e morrer diante de seus olhos. Nada disso a destruiu, porque em cada momento de aflição, ela guardava tudo no coração e confiava em Deus. Maria não apenas passou por dores, mas aprendeu a transformá-las em entrega. É por isso que ela entende de maneira tão profunda os corações ansiosos. Ela sabe o que é viver o inesperado, enfrentar o incerto, carregar preocupações reais e, mesmo assim, permanecer firme na confiança. Quando recorremos a Maria, encontramos mais do que uma intercessora. Encontramos uma mãe que realmente nos compreende. Diante dela, não é preciso explicar com detalhes o que sentimos. Basta abrir o coração, porque ela já conhece nossas angústias e sabe levá-las ao Filho. Sua presença materna não julga, não condena, não rejeita. Ela acolhe, escuta e sustenta. A ansiedade faz com que nos sintamos incompreendidos, como se ninguém fosse capaz de medir a intensidade daquilo que vivemos por dentro. Mas em Maria, encontramos o contrário, alguém que já experimentou a dor e que permanece próxima justamente por ter passado por caminhos de angústia. Quando olhamos para ela, entendemos que não estamos sozinhos, que existe uma mãe atenta que vigia cada detalhe e que nunca abandona os seus filhos. A ansiedade muitas vezes se intensifica no ritmo acelerado do dia a dia. São compromissos que se acumulam, cobranças que não cessam, informações que chegam sem parar. É como se a mente vivesse em constante ruído, incapaz de encontrar sossego. Nesse cenário, o silêncio parece impossível e a rotina se transforma em um campo de batalha invisível. Mas é justamente nesse cotidiano agitado que a presença de Maria pode se tornar um bálsamo de serenidade. Maria viveu grande parte da sua vida em Nazaré, em uma rotina simples, marcada pelo trabalho, pelo cuidado da família, pelo serviço silencioso. Não havia holofotes nem reconhecimento. Era a vida comum, com seus desafios e pequenas alegrias. Porém, naquele silêncio, Maria aprendeu a viver com profundidade. Cada gesto, cada olhar, cada oração fazia parte de um coração totalmente entregue a Deus. Trazer Maria para a rotina silenciosa não significa abandonar responsabilidades ou fugir da realidade. Significa aprender com ela a transformar os momentos mais simples em oportunidades de encontro com Deus. O preparo de uma refeição, o cuidado com os filhos, o trabalho diário podem se tornar espaços de oração quando feitos com amor e oferecidos ao Senhor. E quando a mente ansiosa tenta ocupar esses momentos com preocupações e medos, a lembrança de Maria traz serenidade e foco. A ansiedade acelera o corpo, prende a respiração e cria uma sensação de sufocamento interior. Quem já passou por uma crise de ansiedade sabe o quanto é difícil respirar normalmente
nesses momentos. O ar parece não entrar, o peito aperta e o coração dispara. Mas existe um segredo espiritual que pode transformar até mesmo o ato de respirar em um exercício de paz. Respirar com Maria, unindo cada inspiração e expiração a uma oração silenciosa. Respirar com Maria não é apenas uma técnica, mas um modo de rezar que envolve corpo, mente e alma. É permitir que a própria respiração se torne oração. Que cada movimento vital seja oferecido como entrega. Ao inspirar, a alma pede: Maria, enche-me da tua paz. Ao expirar, o coração confia: Maria, leva embora minha ansiedade. Esse ritmo simples cria um espaço interior onde a fé se encontra com o corpo, e o corpo se torna instrumento da serenidade espiritual. A ansiedade pode ser comparada a um fio que se enrola cada vez mais até formar um nó difícil de desfazer. Cada preocupação que guardamos, cada pensamento que se repete sem descanso, cada medo que não enfrentamos, vai apertando esse nó invisível dentro de nós. Com o tempo, esses nós se multiplicam e se tornam tão fortes que já não sabemos por onde começar a soltá-los. É nesse ponto que muitos desanimam, acreditando que a ansiedade é um peso sem saída. Mas a espiritualidade nos ensina que esses nós não precisam ser enfrentados sozinhos. Existe uma mãe que se aproxima de nós exatamente nesses momentos. Nossa Senhora. Sob o título de Desatadora dos Nós, Maria nos mostra que nada é impossível quando colocado em suas mãos. Assim como uma mãe paciente que desfaz com calma os fios emaranhados. Ela recebe as angústias que nos paralisam e, com amor, vai abrindo caminhos de paz. Os nós da ansiedade não são apenas situações externas. São também laços internos que se formam com o tempo. O nó da insegurança, o nó da comparação, o nó do perfeccionismo, o nó do medo do futuro. Cada um deles aperta a alma e dificulta o repouso do coração. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, a tendência é puxar cada vez mais os fios, apertando ainda mais os nós. Mas quando entregamos à Mãe, experimentamos o contrário. A leveza de não carregar sozinhos. Essa entrega não é apenas simbólica, ela pode se tornar prática em momentos concretos de oração. Imagine cada preocupação como um nó em uma corda. Enquanto reza, visualize-se entregando esses nós a Nossa Senhora, um por um. Diga: Mãe, este nó eu já não consigo desfazer sozinho. Desata-o com tua paciência e leva-me à paz. Esse gesto simples transforma a oração em um ato real de libertação, em que cada fio da ansiedade vai sendo solto aos poucos. A inquietação é como um rio que nunca para de correr dentro de nós. Ela nos empurra para frente, exige respostas rápidas, cobra soluções imediatas. O coração ansioso vive sempre à beira do futuro, imaginando o que pode dar errado, criando cenários de preocupação que ainda nem aconteceram. Essa agitação constante rouba a paz, porque não nos permite estar presentes no agora. Transformar essa inquietação em confiança é um caminho espiritual que exige entrega. A ansiedade nos convence de que tudo depende da nossa força, mas a confiança nos ensina a entregar o controle. E essa entrega não é desistência, é fé. É acreditar que, mesmo sem compreender os caminhos, existe um Deus que conduz cada detalhe da nossa vida. É reconhecer que não estamos sozinhos e que podemos descansar em braços mais fortes do que os nossos. Maria é o maior exemplo dessa confiança. Diante do anúncio do anjo, não sabia como tudo se realizaria, mas disse: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Diante da fuga para o Egito, não conhecia o futuro, mas seguiu confiante com José e o menino.
Diante da cruz, não via explicação humana, mas permaneceu firme junto ao Filho. Sua vida inteira foi um ato de confiança que transformou a inquietação natural da existência em entrega absoluta ao coração de Deus. Uma forma prática de iniciar essa transformação é transformar cada pensamento ansioso em oração. Quando a mente começar a criar cenários de medo, diga: Jesus, eu confio em Ti, Maria, cuida de mim. Repita isso até sentir que a inquietação começa a perder força. O ato de rezar não muda imediatamente as circunstâncias externas, mas muda a postura interna do coração. E é essa mudança que abre espaço para a paz. A ansiedade se alimenta do excesso de ruído. São notificações constantes, opiniões de todos os lados, exigências intermináveis e preocupações que nunca se calam dentro da mente. Vivemos em um tempo em que o silêncio se tornou raro e, para muitos, até incômodo. Mas é justamente no silêncio que a alma encontra descanso. E se existe um lugar que nos ensina o valor do silêncio, esse lugar é Nazaré, o lar simples onde Maria viveu com José e Jesus. Nazaré não foi palco de grandes feitos aos olhos do mundo. Foi uma vida comum, marcada pelo trabalho, pela simplicidade e pelo cuidado diário. Mas naquele silêncio, Maria aprendeu a contemplar o ritmo tranquilo da aldeia, a vida familiar, os momentos de oração e de serviço moldaram seu coração. Foi no silêncio de Nazaré que ela aprendeu a ouvir a voz de Deus, a guardar tudo em seu coração e a confiar nos caminhos do Altíssimo. Esse silêncio não é ausência de som, mas presença de sentido. É quando paramos por alguns minutos para respirar, rezar, agradecer e simplesmente estar na presença de Deus. A mente, ansiosa, sempre ocupada em planejar e prever, resiste a esse silêncio. Mas quando cedemos, percebemos que nele existe uma força que acalma, que organiza os pensamentos e que devolve ao coração a confiança perdida. A noite deveria ser o tempo do descanso, o momento em que o corpo se recupera e a mente se aquieta. Mas, para quem convive com a ansiedade, a noite muitas vezes se transforma em um campo de batalha. É nesse silêncio externo que o barulho interno se intensifica. Os pensamentos começam a correr sem controle. Lembranças dolorosas reaparecem. Preocupações futuras se multiplicam. O corpo pede repouso, mas a mente não permite. O sono foge, o coração aperta e a solidão da madrugada aumenta o peso de cada inquietação. A ansiedade noturna é uma das mais cruéis, porque além de nos roubar o descanso, nos faz sentir desamparados. É no escuro do quarto que muitos sentem a solidão de forma mais intensa. Mas é exatamente nesse momento que a fé pode transformar a escuridão em lugar de encontro. O colo de Nossa Senhora se apresenta como refúgio seguro contra os medos da noite. Maria é a mãe que não dorme quando seus filhos sofrem. Assim como velava por Jesus, ela vela por cada um de nós. E quando a ansiedade nos impede de dormir, podemos nos colocar espiritualmente em seu colo, como uma criança cansada que finalmente encontra repouso nos braços da mãe. Esse gesto de fé não elimina magicamente as preocupações, mas muda a forma como as enfrentamos. Já não estamos sozinhos no escuro, porque há uma mãe que nos acolhe e nos protege. Uma prática simples para enfrentar a ansiedade noturna é transformar a insônia em oração. Ao invés de lutar contra os pensamentos, ofereça-os a Maria. Diga: Mãe, receba o que não consigo controlar. Guarda minha mente, protege meu coração e dá-me a paz que só o teu cuidado pode oferecer. Ao repetir isso em silêncio, lentamente, a mente encontra repouso. O corpo começa a desacelerar
e a alma descansa na confiança. Vivemos em um mundo acelerado, marcado pela pressa, pela cobrança e pelo excesso de informações. A cada dia, somos bombardeados por mensagens, compromissos e preocupações que parecem não ter fim. Essa avalanche constante alimenta a ansiedade e nos faz sentir como se estivéssemos sempre atrasados, sempre insuficientes, sempre em dívida com algo ou alguém. O caos moderno não oferece espaços de descanso, pelo contrário, parece exigir de nós uma energia inesgotável. Nesse cenário, a oração se revela como um verdadeiro refúgio, não um refúgio de fuga, mas de reencontro. Orar é como entrar em uma fortaleza silenciosa em meio ao barulho. É criar um espaço de paz mesmo quando tudo ao redor parece em desordem. A oração não remove imediatamente os problemas externos, mas muda a forma como olhamos para eles. Ela devolve equilíbrio ao coração, clareza à mente e serenidade à alma. Maria nos mostra como a oração pode ser esse porto seguro. Sua vida foi marcada por situações de caos. A perseguição a Jesus ainda criança, a fuga para terras desconhecidas, a ameaça constante à missão de seu filho. E, no entanto, em cada momento de tensão, ela se recolhia em oração. Sua força não estava na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus em seu coração. Esse é o segredo que também podemos aprender. Em meio ao caos, a oração é o fio invisível que nos mantém de pé. A ansiedade tem o poder de roubar a esperança. Quando o coração se enche de preocupações, a mente passa a imaginar apenas cenários negativos e o futuro se torna uma ameaça em vez de uma promessa. Aos poucos, a pessoa começa a acreditar que nada vai mudar, que os problemas nunca terão fim e que a paz é inalcançável. É nesse ponto que a esperança parece morrer. Mas justamente nesse momento, Maria se apresenta como guardiã da esperança, aquela que vela por nós quando já não conseguimos acreditar. Desde o início de sua vida, Maria mostrou que a esperança não é apenas um sentimento, mas uma escolha. Quando recebeu o anúncio do anjo, poderia ter sido dominada pelo medo, mas escolheu esperar em Deus. Quando teve que fugir para o Egito, poderia ter se desesperado, mas manteve a confiança. Quando viu o filho pregado na cruz, poderia ter perdido toda a esperança, mas permaneceu de pé, firme na fé de que o sofrimento não seria a última palavra. Em cada etapa de sua vida, Maria foi guardando a esperança como quem guarda um tesouro que nada pode roubar. É por isso que ela é nossa guardiã. Quando a ansiedade tenta apagar a chama da esperança em nosso coração, Maria mantém acesa por nós. Seu olhar materno nos recorda que nenhuma noite é eterna, que todo sofrimento tem um fim, e que por mais longa que seja a espera, a promessa de Deus se cumpre. Ela nos ensina que esperar não é perder tempo, mas confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos, quando nos sentimos incapazes de esperar. Podemos pedir a Maria que espere por nós. Essa oração sincera abre espaço para que sua intercessão sustente nossa fé. Dizer: Mãe, guarda a esperança em mim, porque eu já não consigo, é um ato de humildade e confiança. E Maria, que nunca abandona seus filhos, responde cuidando de cada detalhe, reacendendo no coração uma luz que parecia apagada. Grande parte da ansiedade nasce das preocupações com aqueles que amamos. Pais se inquietam com o futuro dos filhos. Mães perdem o sono pensando na segurança da família. Irmãos carregam o peso de conflitos que parecem não ter solução. O coração humano, movido pelo amor, muitas vezes se torna refém do medo de perder, de falhar, de não conseguir proteger. Essa preocupação constante, embora compreensível, se transforma em um fardo que esgota as forças e alimenta a ansiedade. É nesse ponto que a presença de Maria se torna um bálsamo.
Como mãe, ela entende profundamente o que significa cuidar, zelar e se preocupar com a vida de alguém. Ela cuidou de Jesus em cada detalhe, desde os primeiros passos até o momento doloroso da cruz. Viveu as alegrias da infância do filho, mas também carregou no coração os medos e as incertezas de uma mãe que sabia que sua missão estava ligada ao sofrimento. Por isso, ninguém melhor do que ela para compreender as angústias familiares. Confiar os filhos e a família ao cuidado materno de Nossa Senhora é um ato de fé e de libertação. É reconhecer que, por mais amor que tenhamos, existem limites que não conseguimos ultrapassar. Não podemos estar presentes em todos os momentos. Não conseguimos controlar todas as circunstâncias. Não temos poder sobre cada escolha, mas Maria, como mãe espiritual, pode estar onde nós não conseguimos. Ela pode proteger, guiar e interceder quando nossos braços não alcançam. Essa entrega acontece de forma simples e profunda na oração. Quando a ansiedade com a família apertar, basta dizer: Mãe, guarda meus filhos sob o teu manto. Protege o meu lar com a tua intercessão. Conduz a minha família para perto do coração de Jesus. Essas palavras, quando ditas com fé, têm o poder de aliviar o coração e de abrir espaço para que a paz entre no lar. Dentro de cada coração ansioso acontece uma batalha silenciosa. De um lado está o medo, que grita alto, lembrando todos os perigos possíveis, projetando cenários de fracasso e insistindo em dizer que nada vai dar certo. Do outro lado está a fé, que fala de forma mais suave, convidando a confiança, lembrando que Deus é maior do que qualquer problema e que Maria nunca abandona os seus filhos. Essa luta entre medo e confiança é constante e muitas vezes sentimos que o medo leva vantagem. Na prática, vencer essa batalha significa escolher ouvir a fé mesmo quando o medo parece mais forte. É repetir para si mesmo: Jesus, eu confio em ti. Maria, guarda o meu coração. É transformar o grito do medo em oportunidade de oração. Cada vez que a ansiedade tentar tomar conta, podemos responder com um ato de fé. Essa resposta não muda a situação de imediato, mas muda a nossa postura diante dela. E essa mudança interior já é uma vitória. A batalha entre medo e confiança não é vencida de uma vez por todas. Ela se repete todos os dias. Mas a cada escolha de confiar, a fé se fortalece. A cada oração feita em meio à inquietação, o medo perde espaço. A cada entrega nas mãos de Maria, o coração descobre que pode repousar. Aos poucos, essa prática constante cria uma nova forma de viver, menos dominada pelo medo e mais sustentada pela fé. A ansiedade muitas vezes se apresenta como um gigante incontrolável. Ela chega com tanta força que parece impossível vencê-la, mas a verdade é que as grandes batalhas espirituais são vencidas não de uma vez, mas por meio de pequenas vitórias que se acumulam no dia a dia. Essas vitórias, discretas e muitas vezes invisíveis aos olhos dos outros, são sementes de paz plantadas no coração ansioso. Uma pequena vitória espiritual acontece, por exemplo, quando escolhemos rezar em vez de alimentar um pensamento negativo. Quando, diante de uma preocupação, em vez de repetir-la sem parar na mente, decidimos entrega-la a Maria, com uma simples Ave Maria. Esse gesto pode parecer pequeno, mas na realidade é uma vitória imensa. É a escolha de confiar em vez de se deixar dominar. Outra pequena vitória se dá quando escolhemos agradecer, mesmo em meio à ansiedade. O coração inquieto tende a olhar apenas para as faltas, para os riscos e para os problemas. Mas quando agradecemos por um detalhe simples, menos a saúde de um filho,
o alimento na mesa, a proteção durante o dia, menos estamos abrindo espaço para a esperança. A gratidão não elimina a ansiedade, mas a enfraquece, porque muda o foco do coração. Essas vitórias também acontecem no silêncio. Quando a mente agitada insiste em nos roubar o descanso, e mesmo assim escolhemos um minuto de silêncio diante de Deus, já estamos vencendo, porque o coração ansioso quer movimento, pressa, excesso, mas o coração que aprende a silenciar, mesmo que brevemente, já conquistou uma paz que a ansiedade não consegue roubar. Depois de refletir sobre o peso da ansiedade e sobre como ela invade corpo, mente e alma, é hora de compreender uma verdade simples e transformadora. A paz não é fruto de controle, mas de entrega. A paz não nasce quando conseguimos resolver todos os problemas, mas quando aprendemos a repousar no colo de Maria e deixar que ela nos conduza até Jesus, o príncipe da paz. A ansiedade insiste em nos convencer de que tudo depende de nós, de que precisamos ter respostas para cada dúvida, soluções para cada problema e forças para enfrentar qualquer situação. Esse peso é insuportável e é justamente ele que nos rouba a serenidade. Mas Maria nos mostra outro caminho, o caminho da confiança. Ela não eliminou as dores de sua vida, mas as viveu com o coração entregue, e é por isso que sua presença materna pode nos ensinar a fazer o mesmo. O colo de Maria é o lugar onde o coração ansioso encontra descanso, assim como uma criança agitada se acalma nos braços da mãe. Assim também, nossa alma se aquieta quando se deixa acolher por Nossa Senhora. Esse acolhimento não significa ausência de dificuldades, mas presença de amor. É a certeza de que não caminhamos sozinhos, de que alguém nos guarda, de que temos uma mãe que nunca dorme nem descansa enquanto seus filhos sofrem. É nesse colo que aprendemos a soltar os nós que nos apertam, a respirar mais leve, a expirar com esperança. É nesse colo que o medo se transforma em confiança e a inquietação em serenidade. Maria não é apenas um exemplo distante, mas uma presença viva que intercede, cuida e acompanha cada passo nosso. Quem aprende a descansar em seus braços descobre uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus age em tudo. Agora é sua vez de escolher. Você pode continuar tentando carregar sozinho o peso da ansiedade, ou pode confiar e repousar no colo da mãe. A escolha é sua. Mas lembre-se, quem se entrega a Maria nunca se perde, porque ela sempre conduz ao coração de Deus. E nesse coração, finalmente, sua alma encontrará a paz que tanto deseja.